Final de semana. Em nossa multiplataforma do Rádio com Imagem, você acompanha mais uma edição do nosso programa. Rede Fé 94.9 FM, Total FM 106.1 Sertãozinho. Ou em nossas transmissões por imagem, você assiste o programa no facebook.com/lincoln.fernandes, facebook.com/Rede Fé FM, facebook.com/Total FM. O relógio implacável avança. 7h10 agora. Vídeo mostra momento exato em que casal foi executado no Parque Ribeirão Preto. Imagens de câmeras de segurança vão ajudar a polícia a encontrar executores. Ex-prefeito de Sertãozinho se defende da acusação de benefício na vacinação. Zezinho Gimenez disse ainda que tomou a vacina em casa porque estava acamado. Brasil ignorou em um mês 10 e-mails da Pfizer sobre oferta de vacinas. Documento mostra que primeira proposta de 100 milhões de doses foi feita em 14 de agosto de 2020. Atenção à localização dos radares em Ribeirão Preto. Maurílio Biagi, 70 km por hora. Carlos Eduardo de Gasperi Consone, 60 km por hora. Ângelo Genaro Galo, 60 km por hora. Marechal Costa e Silva, 60 km por hora. Professor João Fiuza, 60 km por hora. E na Heráclito Fontoura Sobral Pinto, 60 km por hora. Violência. Bandidos armados com espingarda calibre 12 assaltam lanchonete na rua Rio Maroni, no Ipiranga, em Ribeirão. Vacinação. Governo de São Paulo define próximos grupos prioritários. Projeção mostra que a vacinação por faixa etária de pessoas sem deficiências e comorbidades vai começar em julho. Oriente Médio. Cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor após 11 dias de conflito. É um cessar-fogo com o dedo no gatilho. Atenção à previsão do tempo para Ribeirão Preto. Sol com algumas nuvens, não chove. A mínima 14 e a máxima 32 graus. Vacinação. Governo de São Paulo define próximos grupos prioritários. Projeção mostra que a vacinação por faixa etária de pessoas sem deficiência e comorbidades vai começar em julho. Em todo o país, já são mais de 41 milhões de pessoas vacinadas. Ministro da Saúde tem visita agendada para a cidade de Cravinhos na manhã desta sexta-feira. Queiroga e sua comitiva estarão nas instalações da indústria farmacêutica Ouro Fino Saúde Animal, uma das candidatas para a produção de vacinas contra a Covid-19. No Corinthians, Renato Gaúcho recusa a proposta do Timão e diz que quer ficar mais tempo com a família. Candidatas para... Agora sim, previsão do tempo para Araraquara. Sol com algumas nuvens, não chove. A mínima 13 e a máxima 31 graus. Franca vive momento mais trágico da pandemia. 7 mortes, 316 casos e recorde de internações. Nunca a Covid-19 matou tantos moradores na cidade como nos últimos 7 dias. A média bateu o recorde de 5 mortes a cada 24 horas. Prefeito de Garapava anuncia a reativação de 10 leitos de UTI para a Covid. A Santa Casa da cidade tinha fechado todos os leitos em abril, quando venceu o convênio com o Estado. O procurador da República, Alessandro Oliveira, que assumiu a Operação Lava Jato no Paraná em setembro do ano passado, faleceu aos 45 anos. Ele substituiu Deltan Dallagnol e foi vítima de um AVC. Previsão do tempo para Franca hoje. Sol com algumas nuvens, não chove. A mínima 16 e a máxima 29 graus. O embaixador da China no Brasil se compromete com governadores a liberar mais insumos para o país. E daqui a pouco vamos falar sobre a questão dos ônibus em Ribeirão. A Rápido do Oeste e a Transcorp informam aos funcionários e também ao sindicato que não tem condições de pagar o vale do mês e talvez o salário em poucos dias. E a prometida vacina para os motoristas do transporte público? O presidente do sindicato afirma que prefeito de Ribeirão Preto é incompetente. Já já a gente vai mostrar isso aqui. Ô Samuel, quer dizer que o ministro da Saúde vem hoje à região? Visita Exatamente. Importante.
O doutor Marcelo Queiroga, ele estará na Ouro Fino. O que ele vai fazer na Ouro Fino lá, o doutor Queiroga? A Ouro Fino, junto com outras empresas de saúde animal, foram credenciadas para poder produzir a vacina contra a Covid-19. E essa foi uma lei que passou no mês passado no Senado Federal. E como a Ouro Fino é uma empresa de grande porte, a vacina para a saúde animal é muito semelhante à produção da Covid-19, a Ouro Fino foi credenciada. E tudo indica que nós tenhamos a Ouro Fino produzindo essa vacina aqui em Ribeirão. Quer dizer, a vacina, a questão não é teste. Os testes são feitos como da Versamune, lá na USP, o desenvolvimento e tudo mais. Sim. A linha de produção pode ser dentro da Ouro Fino, dentro da tecnologia que a Ouro Fino possui. A Ouro Fino tem capacidade de produção hoje da vacina contra a Covid-19 e essas empresas de saúde animal espalhadas por todo o país podem contribuir para acelerar a produção, né, dessa vacina que tem salvado a vida de muita gente, né? A gente espera que dê certo. É importante hoje a visita do ministro da Saúde aqui à região de Ribeirão Preto, cidade de Cravinhos, né? Ele estará, que horas vai ser a visita do ministro? 10 horas agendado. 10 horas da manhã, na sede da Ouro Fino, aqui à margem da rodovia Anhanguera. Agora são 7h16, nós vamos pegar agora a rodovia Carlos Tonani. Vamos para Sertãozinho. Total FM 106.1, com informações de Sertãozinho e região. Os seus destaques. Bom dia, repórter Décio Rodrigues. Oi, Lincoln. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a Voz Metropolitana nesta sexta-feira. Vamos começando com as informações de Sertãozinho e região. A secretária adjunta da Saúde, Soraya Estela, concedeu entrevista a uma web TV de Sertãozinho e afirmou que a situação está crítica na cidade, que 15 pessoas aguardam por um leito de UTI. Que situação triste esta revelada pela secretária adjunta da Saúde na tarde de ontem. Seguindo com os informes daqui de Sertãozinho e também de toda a região, o PAT da cidade oferece vagas para pessoas com deficiência, hein? Informação importante para quem está à procura de uma colocação no mercado de trabalho. Uma instalação de multinacional também deve aquecer a economia de Sertãozinho. Os detalhes foram debatidos pelo vice-prefeito Ricardo Almussa, pelo prefeito Dr. Wilsinho e com integrantes da indústria sertanesina. Em Pitangueiras, uma parceria público-privada com a CPFL pode trazer uma nova iluminação para o município. E o ex-prefeito de Sertãozinho, Zezinho Gimenez, respondeu e se defendeu das acusações do vereador Babá da Farmácia em relação a privilégios ou supostos privilégios na vacinação contra a Covid-19. Esses são os primeiros destaques que nós trazemos aqui na Voz Metropolitana e daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Oi, Lincoln, bom dia. Oi, Décio! Bom dia mais uma vez. São 7h18 agora. Alô, Isadora Basílio, um grande beijo. Tereza Evangelista, bom fim de semana. O Paulo Abdala está escrevendo: Lincoln, conhece a história do borracheiro que espalha pregos pela cidade para ter mais clientes? Pois é a China com essa pandemia e vacinas. Eu conheço um borracheiro que fazia isso, viu? Tem lá muito, na né? João Guião, ali ó, na entrada da Vila Virgínia, borracharia ficavam 2 quarteirões para cima. Por coincidência, tinha um monte de prego ali do lado. Nas redondezas, nas imediações. Quando subia a rua João Guião. Espalhava Miguelito? Miguelito. É isso aí. Lincoln, Dava o tempo do pneu murchar e o cara entrar no borracha. malandragem. Hã? Você me permite dar 2 destaquezinhos importantes? Pois não, Um Dano sobre o Benito. Campeonato Paulista, não é? Ontem nós tivemos o campeão do troféu anterior, Novo Horizontino, ganhou da Ponte Preta por 2-0 e ganhou com isso R$250 mil de prêmio e uma vaga para a Copa do Brasil. Então, parabéns ao Novo Horizontino, que venceu a Ponte Preta por 2-0. A primeira partida da final entre São Paulo e Palmeiras aconteceu ontem no Allianz Parque e foi 2-0. Um para cada lado. 0-0 o jogo. São Paulo... Tem indícios fortes contra o ministro Ricardo Salles. Senão não teria autorizado essa... E se isso operação, acontecer, né? será o primeiro caso de corrupção no governo Bolsonaro. Porque o que acontece? O ministro, ele não decide, ou qualquer juiz decide uma prisão, decide uma operação por si só.
ele decide em cima do material que é levado para ele lá. Então a Polícia Federal levou o material, né, os indícios, todas as suspeitas, pro juiz, no caso o ministro, analisar. Aí ele decide a operação. Não parte dele, parte da investigação, ao pedido, assim como o pedido de prisão. É avaliado, né? Exato. Então a sequência, a forma é essa aí, né? Não indícios... vem no caso de cima para baixo. É a Polícia Federal que provoca, no caso, o Poder Judiciário. E aí o juiz, o desembargador, o ministro decide. Então, o que o Mourão disse é muito sério. O ministro Alexandre de Moraes deve ter muita coisa, indícios fortíssimos contra... de que o Ricardo Salles realmente esteja envolvido com exportação de madeira ilegal para empresas. E o presidente defendeu o ministro dele. Até não o é fim. isso? Até o fim. Defendeu o ministro Ricardo Salles. Aí isso já pode começar a abalar na política internacional de meio ambiente, nos acordos, nas relações, porque nós temos um ministro investigado. E o principal mote do governo Bolsonaro que é não Cai por temos terra